Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha pessoal, amanhã já é meu dia de eu ir embora, né? Vou muito triste, mas eu gostaria de falar assim para vocês que a Sheila sempre fala no vídeo, né? Nos vídeos, tudo que tem duas mães, né? Eu gostaria de explicar assim para vocês, porque algumas pessoas já perguntaram e muitas das vezes ela explica, né, de uma forma que às vezes ainda deixa as pessoas com dúvida, né? Foi assim. A gente morava numa cidade muito pequena. Eu engravidei na minha adolescência, né? Meu pai sempre foi muito bravo. O que aconteceu? Desde criança, interior pequeno, né? Eu estudei com um rapaz da primeira, segunda, quarta série. E aconteceu um fato na minha família que a gente precisou de mudar de escola. Aliás, de lugar, né? Eu mudei de lugar, aí depois comecei a trabalhar e novamente a gente se reencontrou, esse amiguinho de escola, a gente se reencontrou e aí a gente fica namorando, pronto, ponto, né? E eu engravidei. Quando eu engravidei, é, eu fui falar para o meu pai, eu não deixei que ele soubesse assim pela boca de ninguém. Meu pai me colocou para fora de casa, eu fui morar com a minha irmã, que é a outra mãe da Sheila. Pronto. Aí eu fiquei morando com ela, aí eu tive eclampes, foi uma gravidez muito difícil. Eu tive eclampes, aí a minha irmã cuidou de mim, da minha filha. Aí com 7 dias, eu retornei do coma, né? Que eu tive eclampes e fiquei em coma. 7 dias eu fiquei em coma. E ali o meu pai, ele tinha dado, quando ele ficou sabendo que eu estava morrendo, que antigamente falava morrendo, quando você ficava em coma, você estava morrendo. Foi aonde a minha irmã, que hoje é mãe da Sheila, falou, não, se a mãe dela morrer, é eu que vou tomar conta. Estava em coma, eu acordei, procurei saber da minha filha, que eu ainda não vi. Pronto, a minha irmã cuidou de mim, cuidou dela. Aí eu passei a dieta, tudinho, direitinho, né? Aqueles cuidados, né? Do resguardo, quando a gente tem um neném, tudo bem, a minha irmã cuidou muito bem de mim e precisei trabalhar. Pronto. Quando eu estava trabalhando, a minha irmã continuou a cuidar da minha filha. Então, por isso que a minha filha chama a minha irmã de mãe e chama eu pelo nome, né? Devo muito favor a ela, não tem preço que pague o grande favor. E a gente se dá muito bem, a minha filha ama ela e me ama também. Foi o motivo da Sheila ser criada pela minha mãe, pela minha irmã, né? Depois eu vim para São Paulo tentar uma vida melhor, né? Eu vim para São Paulo, deixei a Sheila com a minha irmã e vim batalhar em São Paulo por uma vida melhor. Meus irmãos, eu sofri tanto, mas tudo é permitido por Deus, né? Aí eu fui morar na favela, num barraquinho, eu já tinha, nessa época, já tinha o meu filho Rafael, e a gente sofreu muito. Quando a Sheila veio para a minha companhia, e foi tudo muito difícil para a gente, não foi fácil, mas para a glória de Deus, está todo mundo casado, nos seus cantos, e eu estou aqui contando a história. A minha infância com meus pais foi uma infância muito difícil, muito difícil. A gente era muito pobre, pobre mesmo, de verdade, a gente era muito pobre. O pessoal de antigamente tinha muito filho e eu era a antepenúltima, né? Então, assim, a minha mãe ficou internada e eu fui criada por uma tia minha e jogava eu de um lado para o outro. Eu acho interessante porque a história é como se assim, a história fosse se repetindo, né? Porque também a minha avó dela também teve eclampse e ela ficou até paralítica, ficou um bom tempo. Um ano e 6 meses no hospital. E ela ficou sem andar. Então, por esse motivo, também ela foi criada com uma tia minha. Com uma tia dela, entendeu? Aí quando ela veio ficar com a minha avó, também já era grandinha. E aí o meu avô não aceitava muito bem. Também ela, porque ela era
vamos falar a verdade aqui, a mais clara de pele. Entendeu? Aí, enfim, desde o nascimento dela... Foi sofrimento. Foi sofrimento, muito sofrimento. Muito sofrimento. Eu apanhei muito do meu pai. Eu fui uma filha, assim, excluída de tudo. Até hoje, eu sou uma filha, assim, excluída, né? Apanhei bastante e ele judiava muito. A minha mãe vivia mais no hospital do que em casa, sabe? Foi muito difícil. Quando vieram me apresentar escova para escovar os dentes, eu tinha 7 anos, era uma extrema pobreza mesmo. Não tenho vergonha de dizer, porque a verdade cabe em todo lugar, né? A minha mãe, pano de saco. Pano de chão. De chão, né? Que a gente compra o saco para fazer pano de chão. A minha mãe fazia cobertor para a gente se cobrir à noite. Ela fazia as calcinhas da gente com aquele tecido. Então a gente era muito pobre de verdade. Então, assim, foi uma infância muito sofrida, né? E muitas das vezes eu tinha que mentir pro meu pai para poder a gente ir para algum lugar. Tudo ele batia na gente, tudo ele batia na gente. Aí a gente espancava, verdade. Aí a gente mudou de lugar, do interiorzinho, a gente foi para a cidade e ali era a lagoa, né, que é o mar. E ali eu pescava para a gente comer. Ele colocava assim cada balaia enorme de sururu na cabeça. Olha, foi muito sofrimento mesmo. Mas uma coisa eu digo, todo esse sofrimento que eu passei, eu creio que foi permissão de Deus para me conhecer ao Senhor, né? E depois de muito sofrimento, quando eu achei que tinha sido assim a solução do problema, aí foi aonde veio o problema maior, não pela minha filha, mas pelo que eu passei, né? Que eu achei que era a pessoa dos sonhos, porque criança é uma coisa, depois de adulto, as pessoas mudam, né? Aí a gente vai ver quem verdadeiramente são as pessoas. Eu achava que aquela pessoa ainda seria como uma criança pura, meiga, me enganei, né? A única coisa que restou de bom foi a minha filha, mas eu sofri muito, eu chamo de irmãos, porque graças a Deus sou evangélica, mas eu sofri bastante, mas venci e tô aqui contando a história para vocês. Hoje eu tenho a minha filha, graças a Deus, tenho meu filho, mas foi com muito sofrimento de verdade, muito sofrimento mesmo, né? E hoje, para glória de Deus, hoje a gente tem uma vida bem melhor, né? Trabalhei muito em São Paulo, trabalhei bastante mesmo. Hoje eu sou totalmente, os 2 braços operados, a perna operada, mas foi com muito sofrimento. Estou resumindo para o vídeo não ficar tão grande. Hoje eu levo para mim, né, e para as pessoas que estão perto, que fica ao nosso derredor, que o sofrimento é um aprendizado, né? Que eu não fiquei uma pessoa revoltada, eu não fiquei uma pessoa amarga, né? Tinha tudo para ser assim, uma pessoa revoltada, uma pessoa amarga, mas eu peguei assim toda essa trajetória da minha vida como um aprendizado para ser uma pessoa melhor, né? Para ser uma pessoa melhor. Eu criança, eu não tive uma boneca, né? Eu não tive carinho. Eu não lembro quando foi que meu pai e minha mãe me deu um abraço. Não, só espancamento. Hoje eu criei meus filhos, tá certo que eu até bati em poucas as vezes, mas eu acho que foi até pelo motivo justo, né? Mas os meus netos, nenhum deles, eu tenho jamais a coragem de levantar a mão e tenho até assim muita paciência. Então eu não gostaria que o que eu sofri, meus filhos, meus netos viessem sofrer com muito sacrifício, lavando o chão, lavando o banheiro dos outros. A minha filha, mesmo longe de mim, mas eu procurava
dar boneca boa, roupa boa. Nunca deixei a minha filha passar vontade, nem eu, nem a minha irmã. Né? O meu filho da mesma forma, nunca deixou. Meu filho tinha carro controle remoto, a minha filha tinha aquela boneca Lu patinadora que saía esquiando, né? Barbie original, nem que eu parcelasse na loja inúmeras vezes, mas eu nunca deixei, na medida do possível, meus filhos passar vontade. Então, assim, eu aconselho que as pessoas, quando estiver passando um momento difícil, porque a minha trajetória não foi fácil, desde criança, aliás, desde quando eu nasci, não foi fácil, né? Mas hoje eu não tenho isso. A partir do momento que eu fui mãe, a minha cabeça mudou e eu não quis, como eu devo dizer, passar o sofrimento para minha filha. Ao contrário, amenizar do meu jeito, talvez na minha ignorância, né? Tanto para ela como para o meu filho. Sofrimos naquele São Paulo, saindo 4 horas da manhã, trabalhar para não faltar nada. Quantas vezes eu deixei os meus filhos, a maior, né, para fazer comida, a Sheila para fazer uma comidinha para ela e para o irmão, e um ovo para dividir para os dois. Mas assim, sempre na luta, na esperança que um dia a gente ia vencer, e vencemos. A gente não é ninguém que é rico, né? Mas somos esforçados. E muita gente até pergunta, nossa, mas aí, porque fica curioso, né? Que eu, quando chego em um lugar, aí eu sempre falo, essa aqui é minha mãe, essa aqui também é minha mãe. As pessoas ficam assim, ué, como assim? Aí as pessoas ficam curiosas. Nossa, mas você não ficou revoltada? Ou você não tem curiosidade de ver ou de conhecer o seu pai biológico, ou sei lá o quê? Não, por ela ser tão esclarecida e nada foi escondido, né? E a outra também da mesma forma, do seu jeito, então ninguém nunca escondeu nada. Eu sabia que ela era minha mãe e eu chamava ela a minha outra mãe de mãe porque eu fui criada num ambiente onde era tudo muito esclarecido e as duas sempre foram muito unidas. Então, mesmo ela distante trabalhando, ela sempre ligava, ela sempre se fazia presente, ela saía de São Paulo para poder me visitar lá, nunca deixou nada faltar. Então, assim, na verdade eu tenho que agradecer a Deus. Eu sempre falo, eu sou muito grata. Nossa, eu sou grata demais por ter duas pessoas assim tão maravilhosas, cada uma do seu jeito, sabe? São pessoas incríveis. E naquele tempo eu acho que a situação de sofrimento fazia com que as pessoas fossem mais unidas, né? Hoje em dia já não é tão assim. Então, assim, o sofrimento dela se tornava o sofrimento da minha outra mãe e assim vice-versa. E isso era muito bonito, porque a gente podia ser pobre de... Ela tá tentando chamar a atenção. A gente podia ser pobre de situação financeira, mas não de amor, não de carinho, não de união, sabe? De nada disso. Eu sempre tive muito amor e sou muito grata demais a Deus pelas duas famílias que, na verdade, né, eu tenho. Os meus irmãos, os outros dois, nunca falaram nada de ai, você não é não. Então, assim, eu nunca senti falta, nem nunca me senti excluída. Então, eu só tenho que agradecer. É como ela falou, que ela passou de sofrimento, ela não quis passar para mim nem pro meu irmão, né? Então eu me sinto muito feliz, muito grata demais a Deus, e o que eu puder fazer pela vida dela e pela vida da minha outra mãe é o melhor, se torna maior ainda esse presente para mim. Quando meu pai faleceu, né? O esposo da minha outra mãe, eu fiquei muito mal, foi onde eu desenvolvi, na verdade eu já tinha, mas fiquei pior da ansiedade e tudo. Eu fiquei numa crise muito, porque para mim eu queria ter feito mais, sabe? Por todo cuidado, por todo amor, por todo carinho. Então eles são muito importantes para mim. Eu amo muito minha mãe aqui. Essa daqui eu costumo falar que é mais forte, é aquela que eu não consigo, não. Você vai conseguir, você vai lá e você faz. Você é capaz, você não é pior do que ninguém. Então ela é aquela que impulsiona mesmo, sabe? A se sentir capaz de conseguir as coisas. E o YouTube hoje, eu sempre falo, está sendo um aprendizado em tanto para mim, um sonho incrível para mim, porque eu me fechei muito
E, querendo ou não, é uma possibilidade de você trabalhar em casa, né? De você conversar, de você trocar experiências. Eu tenho certeza que, assim como eu, como a história dela, que é muito mais pesada do que isso que ela resumiu aqui, tem muitas outras pessoas aí que passam por isso e até mesmo pior. Verdade. Certo? Então, que essas trocas de experiência, seja de inspiração, eu não sei qual é a situação que a pessoa está aí do outro lado vendo a gente, se encontra, mas tudo sempre há uma solução e uma saída, por mais difícil que a situação seja, né? E a gente tem que fazer assim como ela fez, daquela situação ruim, fala, não, eu não vou ser uma pessoa ruim, eu não quero ser uma pessoa ruim, eu vou ser uma pessoa diferente. Tem gente que não, que se revolta, né? E isso é pior, muito pior. Por exemplo, ela, quando foi moça, né? Que a primeira menstruação desceu, ela levou uma surra enorme sem saber o que era que estava acontecendo. Porque não tinha a estrutura, ela não sabia o que era menstruação. Nada disso. Pessoal. Que a minha avó não explicava, ela era muito fechada. Então, assim, imagina, você tá dormindo e porque menstruou a primeira vez, sem espancada. Eu sujei o colchão, eu não sabia, não tinha nem noção. Eu achei que eu tinha me cortado e quando a minha mãe viu aquilo ali, eu tentando entender, eu levei, foi uma pisa terrível, terrível mesmo. Então você imagina, eu não sabia nem o que estava acontecendo. Aí a minha mãe falou com meu pai, aí disse, é mais uma cachorra, sabe assim? E eu sem entender. Aí depois foi com uma prima minha, ela viu e me explicou. Foi aonde eu vim ter cuidado comigo mesmo, sabe? Assim, então foi muito sofrimento, muito sofrimento. Passando isso, eu já tomei mais cuidado, né? Do meu jeito, mas eu já não passei mais pelaquela situação, porque eu já fiquei atenta, né? Traumatizada também, né? Mas assim, meus pais, é muito... Eu não culpo eles, porque assim... a minha mãe ainda sabia escrever, mas meu pai é analfabeto, aquele pessoal... Bom, eu já tenho 53 anos, então imagina o tempo atrás, né? Então era tudo muito... Na minha casa, não tinha piso, a gente carregava água na cabeça, tinha que lavar roupa no rio. Então ela a minha ama vida peixe foi assim. Até hoje. Não, pessoal, olha... Eu gosto, mas não é aquela coisa não, porque eu comi tanto peixe que até o gato da minha casa enjoou. Então vocês imaginam, era de manhã, bem cedo e de noite. Gente, era assim, uma extrema pobreza. Tipo, tinha que pescar, né, pra comer e vender. Daí elas tanto pescavam, ela, mas essa minha outra mãe, tanto pescava pra se alimentar, quanto para vender, né? Então, criança com aqueles balaios de antigamente, naquele sol escaldante. Agora, assim, eu me orgulho porque eu não deixei meus filhos passar certo constrangimento que me marcou na minha infância, sabe? Pessoal, olha, eu não tinha sabonete, não tenho vergonha de dizer não, eu não tinha sabonete para tomar banho, era que lá, sabe aquelas barras de sabão que é neutra, hoje é neutra, mas antigamente se chamava sabão bruto, né? Então você imagina que criança fedida que era eu, tadinha, mesmo sem... O creme era melhor. Mesmo sem saber, né, das coisas boas. O meu sabonete era sabão bruto, né? O meu creme de cabelo era aquela banha de porco, sabe? Que a minha mãe derretia assim para fazer tipo assim, que nem torresmo, sabe? Então a gente era bem pobre mesmo. Agora você imagina uma criança tomar banho com sabão bruto, para o cabelo não ficar tudo para cima, arrepiado. Era tipo assim, banha de porco, né? Então a gente era bem pobre. A sandália só ponhava no pé se não prestasse mais. E se desse um jeitinho para pôr um preguinho, era o preguinho, e todo mundo calçado, todo mundo bonitinho, né? Meu lanche da escola, pessoal, era batata doce, dentro de um saquinho. Então assim, né? Agora, eu não culpo, como eu vou dizer, talvez você esteja ignorando outras pessoas que vejam, nossa, mas que coisa, não, mas olha, que fique bem claro, eu não culpo meus pais, porque foi o melhor que eles pôde me dar. Meu pai nunca foi numa escola, minha mãe eu acho que ainda foi, não tenho certeza, mas uma criança sentar na escola vai aprender o quê? Então, eu não tenho que, até mesmo porque hoje eu não tenho mais pai e mãe, né?
que eles passaram também. Exatamente, porque eles eram muito calados, principalmente a minha avó. Você vê a amargura assim no olhar dela. No olhar dela. Então é assim, pessoal. Então é isso que eu tenho para dizer da minha infância. E depois que eu fui para São Paulo, eu trabalhei muito. Eu criei meus 2 filhos, sabe? Conquistei. A gente morava, antes da gente ter o apartamento de comunidade, né, de CDHU, esses programas do governo. Eu morava num barraco, não tenho vergonha de dizer. Morava no barraquinho, mas o meu barraquinho era limpinho, sabe? Quando chovia, ninguém subia, ninguém descia. Para ir trabalhar, quantas vezes eu atravessava a favela, colocava 2 sacolinhas no sapato, no pé para não sujar de lama. Mas né? vocês não estão entendendo, não era favelinha, eu tô rindo aqui, mas é de nervoso, era uma favela mesmo, assim, barraco de madeirite, era madeirite, assim. Entendeu? Então, uma vida muito escassa, mas que Deus deu a vitória. A vitória. Né? Então era assim, pessoal, mas sempre eu tinha comidinha, meus filhos final de ano tinham roupa, né? Não faltava, era o pão com leitinho de manhã, porque eu transformei o meu sofrimento em que tudo é dignidade. Mas antes de eu chegar no trabalho, pessoal, olha, eu morava em Santo André, eu saía de lá da Vila Luzita até Prefeito Saladino a pé procurando emprego. E sem contar que eu não tinha nem casaco, o frio na época era tão grande que cortou meu corpo, eu fiquei cheia de ferida, de tanto frio que eu passei. Mas uma coisa, eu agradeço a Deus, Deus sempre me deu saúde, Deus abriu a porta e a fase do sofrimento passou e eu estou aqui contando para vocês, tá certo? Um grande beijo, fica com Deus. E você que está do outro lado, tudo é possível. Determine dentro de você que você é capaz, você consegue. Eu fico orgulhosa, por quê, pessoal? Porque eu não fiz faculdade, eu não tive um curso, né, superior que formasse em alguma coisa. Não, mas sabe o que era que eu tinha? Vergonha, força de vontade para vencer, para trabalhar, e honestidade e humildade. Nisso você luta, você consegue, porque você é capaz. Se você está numa situação difícil, né? Se você quiser, você consegue. Determine dentro de você. Todos nós somos capazes de reverter situações, sabe? De reverter quadro que ninguém dá nada. Mas se você tem força de vontade, você consegue. Fica o recado para você. Um grande beijo, fica com Deus.